irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com seu coração. Mais uma vez aqui com muita alegria, Pastor Jefferson Santos, e felizes estamos de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Deus vivo. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós e que Ele possa continuar proporcionando ao nosso coração um tempo de crescimento maravilhoso na sua presença. Até porque é com Ele, por Ele e através dEle que nós vencemos todos os dias para a glória do seu nome. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite aí para o seu coração, seja acolhido, acolhida, abraçado, abraçada, e sinta-se dentro do ambiente que o Senhor reservou para alimentar o seu coração e a sua alma com a sua palavra. E é muito bom ter você conosco, meditando na palavra de Deus todos os dias. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus com alegria no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Nós vamos ler a palavra de Deus com alegria. Nós vamos estar lendo aí no capítulo de número 8, Evangelho de Jesus. Glória a Deus pelos que estão chegando aí. Estou dando aqui alguns segundos para os irmãos irem entrando aí, aqueles que quiserem, participando conosco desse tempo precioso na presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e você sinta-se abraçado por todos nós aqui. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Vamos ler no capítulo de número 8. Eu quero que você observe comigo a partir do verso. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. Isso aqui para a gente é uma palavra que a gente tem que levar em consideração, porque hoje à tarde nós estivemos falando, com base em Lucas 8, sobre essa movimentação constante de Jesus nos dias do seu ministério. E falamos como Ele nos ensina a lidarmos com o nosso orgulho enquanto estamos nos movimentando continuamente e constantemente para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Isto porque eu disse hoje que Jesus jamais ele aceitaria a ideia de que
o propósito estabelecido por Deus para que a gente pudesse cumpri-lo, ele estava ligado unicamente à nossa vida. Eu disse que na visão de Jesus, ele já sabia que o próprio Deus, ao começar um projeto ou algo com alguém, ele já tem na vida, no plano e no propósito dele, inserido inúmeras pessoas que às vezes a gente nunca imaginou que cruzaria a nossa vida para serem um canal de bênção. E essas pessoas são aquelas que são responsáveis por Jesus sempre estar com os olhos mais à frente, querendo atingir e alcançar alguém sem regressar, sem regredir, sem voltar atrás, sem desistir e sem parar. E eu disse o porquê, porque são pessoas que elas são levantadas para somarem com ele, para semearem no ministério dele, para o fazerem avançar. E eu disse que essas pessoas, elas cruzam a sua vida, a minha vida, a nossa vida constantemente, seja para serem um canal de bênção para a nossa vida, através de uma contribuição ou cooperação que elas dão, isso seja financeiramente falando, ou uma cooperação, trazendo aí afeto, carinho, um abraço, uma palavra de motivação, enfim. São pessoas que Deus coloca no seu caminho, ele separou para o seu caminho, ele estabeleceu para o seu caminho, e elas são responsáveis por você não parar nem regredir. Muito pelo contrário, elas te empurram, te impulsionam para que você siga à frente. E se pessoas que vão cruzando no seu caminho, no decorrer da sua trajetória, elas são beneficiadas, elas são alcançadas, elas são favorecidas, elas são abençoadas através da sua vida, é porque estas figuras, elas aparecem na sua trajetória como um canal de bênção. E você deve agradecer a Deus por essas pessoas e sempre ter um coração livre para receber e aceitar o abraço, o carinho e tudo mais que elas oferecem, que está alinhado, claro, com o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Tudo que vem para cooperar, para te impulsionar, para empurrar, para fazer você avançar no plano de Deus, você deve acolher com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria. Foi isso que falamos hoje à tarde. E ler esse texto aqui no capítulo 8, verso 22 de Lucas, em continuidade, é levarmos em consideração, a partir do ministério de Jesus, que ele, por causa dessas pessoas, ele permite a sua visão e ele se permite enxergar em declarar que é um tempo de expansão. Jesus não tem uma visão simples que o faz regredir e se sentir encolhido, acuado e impedido de ir adiante. Jesus não. Ele tem uma visão que vai mais longe. É por isso que ele olha para o barco, e se tem um barco ali disponível é por causa dessas pessoas que eu citei hoje à tarde, com base em Lucas 8, verso 1 a 3. Se ele tem a possibilidade e os recursos necessários aqui para chegar do outro lado, é por causa dessas pessoas. Se ele tem aí instrumentos que podem cooperar para que ele chegue do outro lado, é por causa destas pessoas. Por causa destas pessoas. Então é por isso que no nosso coração nós devemos levar em consideração, abraçarmos e acolhermos, como eu disse anteriormente, aquilo que Deus nos dá como privilégio, como bênção, como alegria, como vitória para que a gente prossiga, através de pessoas.
Então ele olha para esse barco. A Bíblia diz que ele entrou no barco. E ao entrar, o texto diz que a proposta era: passemos. Não preciso me deter aqui a detalhe. Eu vou repetir, nós percebemos aqui que o Senhor Jesus tem como alvo 3 coisas importantes. Primeiro, a movimentação sobre os desafios que surgem no caminho e no trajeto. Porque uma vez que ele diz vamos para o outro lado, ele não avisa ninguém que vai com ele que uma tempestade vai se manifestar. Mas deixa claro que a tempestade ou qualquer vento que sopre não é motivo para voltar atrás. Até porque nem se dá para voltar. Você só teria a possibilidade de voltar se você fosse, aí recomeçar a sua vida, no mínimo de 1 ano, 2 anos para cá. Mas se você já andou o que andou, já viveu o que viveu, você sabe muito bem que não tem como voltar atrás. E aí a gente percebe em Jesus que ele está com essa proposta de expansão, mas entendendo que para toda expansão, coisas no caminho vão acontecendo. Neste caso aqui, a Bíblia diz no verso de número 23, e navegando eles, então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Então tem um grande desafio aqui pela frente. E para Jesus, essa expansão ela passa por esses desafios, porque ele está aqui nada mais nada menos do que disposto a continuar aquele movimento que eu falei hoje à tarde, mas mais para frente. Ele não está aqui aceitando em nada, qualquer que seja a... Ele não está aqui aceitando em nada qualquer que seja a proposta de voltar atrás, de regredir, de ficar com medo da tempestade e do vento. Não. Ele está aqui fazendo essa movimentação, mas é a movimentação para frente, para cima, seguindo adiante. Muito importante a gente considerar isso, porque a maior parte de nós queremos expansão sem desafios. Mas Jesus está ensinando que toda expansão ela inclui grandes desafios, e entre esses desafios, essas tempestades. E se estas tempestades elas são uma realidade, é bom saber quem vai com você no barco. E como eu disse, Jesus lida na sua caravana com gente limitada e com gente imperfeita. E essas aí ele diz, vamos comigo. Só que tem uma coisa que se percebe. É que Jesus tem dificuldade de lidar com quem se deixa atemorizar, amedrontar diante da tempestade. É por isso que no texto, olhe para o verso de número 24, e chegando-se a ele, aqui aqueles que estão com ele no barco, o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, não fala com eles diretamente. A Bíblia diz, repreendeu o vento e a fúria da água. Aí o texto diz, estes cessaram e fez-se bonança. No verso 25 diz, e disse-lhes, onde está a vossa fé?
onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Aqui eu queria que você entendesse que Jesus lida com muita facilidade com as suas limitações, fragilidades, deficiências. Mas uma vez que você caminha e caminhou com ele tem dificuldade de lidar com a sua timidez, sua covardia, o seu medo. Eu não falo aquela timidez natural. Eu estou falando daquilo que te faz querer retroceder. Daquilo que te faz não querer avançar em Deus. Ele tem uma dificuldade muito grande. É por isso que a pergunta dele é: onde está a vossa fé? Porque não é que não se tinha. Ele não está lidando com recipientes vazios. Ele não está lidando aqui com vasos vazios. Ele está lidando com gente que ele já vem acrescentando ao longo do ministério dele aquilo que era o suficiente para compreender que quando alguma coisa sai do lugar ou da ordem, é porque ele está querendo manifestar algo sobrenatural ali. Então, nessa ideia de expansão, nessa busca e nessa ida na direção de um tempo de expansão, de crescimento, de avanço, de conquista de território, como você queira chamar, porque a ideia é: vamos para o outro lado. Leve em consideração quem vai na viagem. E leve em consideração, não buscando em quem vai na viagem perfeição, mas no mínimo uma boa resposta de fé, porque senão você vai ver essas pessoas com qualquer balanço que o barco dá desanimando. Com qualquer balanço que o barco dá, você vai perceber essas pessoas desistindo. Qualquer balanço que o barco dá, você vai perceber essas pessoas querendo entregar os pontos. É por isso que Jesus, ele sabe muito bem como peneirar e separar quem é de quem não é, quem é joio do trigo. Então se dê a chance em nome de Jesus. Se dê a chance para a glória e o louvor do nome de Jesus Cristo. Se dê a chance de escolher, de separar e dizer: Jesus, vem cá. Dá uma olhada para quem está no barco. Não é pela deficiência, é pela timidez, porque isso pode simplesmente fazer com que você se convença de que a realidade dita, que a realidade descrita por elas vai te fazer sucumbir de verdade. Você não. Você não vai sucumbir, você não vai perecer, você não vai afundar, você não vai se perder. Se você entrou no barco com Jesus, seu caminho está traçado, seu destino está traçado, seu futuro já está estabelecido, e aí é onde você tem que se agarrar com a palavra de Deus na sua vida. E ter a certeza que não tem nada que balance o barco que possa tirar você desse movimento para cima, para frente, esse movimento que avança. Isto é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Não apresente a Jesus dúvida nem timidez. Você pode ter seus momentos de crise de fé, seus momentos de abalo pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelo tempo, por tudo. Mas nunca abra mão de levar em consideração
que quando se trata de ir adiante, de expandir, de crescer, Jesus está querendo contar com tudo que ele já veio agregando a você. Então expressa isso com palavras, expressa isso com declarações de fé, expressa isso com cânticos de fé, expressa isso com atitudes de fé. Espero que você esteja entendendo aonde Jesus está te levando hoje. Porque o convite dele é vamos para frente, mas para ir para frente ele não quer que você vá com o recipiente, o coração, a alma, o vaso vazio. Já recebeu do que ele lhe deu, então mova-se com o coração e com a graça dele e com fé. E quando eu estou falando disso aqui, é porque ele espera de você essa fé que não se deixa abalar pelo balanço do barco. Jesus diz: onde está a vossa fé? O problema não é você ter fragilidades, ter seus momentos de tristeza, de desânimo, de queda, de abatimento. Não é o problema. É você mostrar, por causa do balanço do barco, que você não está conseguindo colocar para fora nada do que eu já te dei, ou do que o Senhor já te deu, porque são palavras dele. É isso que ele está dizendo. Onde está a vossa fé? Então, nesse processo de expansão tem desafios, e para isso ele espera que aquilo que já foi agregado se manifeste. E deixe-me abrir um parênteses para perguntar: você tem conseguido manifestar isso no seu dia a dia? Pastor, tem sido difícil, eu sei, mas você tem perseverado, não tem? Você tem persistido, você tem fincado seus pés e ficado no lugar, não é? Você tem assumido esse posicionamento e não tem aberto mão, tem ficado firme e dizendo: eu sei que o Senhor está, Senhor, conosco. Então Deus sabe muito bem o que Ele vai fazer por meio dessa fé manifesta para colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz que fez-se bonança porque cessou o vento, cessou as águas, cessaram as águas, cessou a chuva, cessou a tempestade. Uma segunda coisa importante que a gente deve levar em consideração aí, nesse processo de expansão, eu já chego onde Deus quer. No verso de número 26, acompanha aí Lucas 8, versículo de número 26, diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. A Galileia, ela é um território visto com um olhar de desprezo. Depois leia João capítulo 7 todo. É visto com um olhar de desprezo por parte dos da Judéia. E como era visto com um olhar de desprezo, nós percebemos aí que Jesus cresceu muito com o seu ministério na região da Galileia, porque iam multidões para lá. E ele poderia simplesmente se acomodar ali. É bom que se diga que o Senhor Jesus, ele, durante todo um período, né, durante toda uma fase, durante todo um tempo, ele esteve subindo para a Judéia, descendo para a Galileia, subindo para a Judéia. E durante esse período, estou parando aqui, porque tem uma palavra aqui que está vindo ao coração e eu vou compartilhar. Mas ele vai fazendo toda essa movimentação, Judéia, Galileia, uma hora passa por Samaria, enfim. Mas ele vai fazendo essa movimentação. Chega um tempo que ele diz lá em João 7:1 que ele vai ficar só na região da Galileia mesmo, porque ele percebe que na Judéia tem gente querendo matá-lo.
Mas isso vai acontecer dentro de um tempo, quando ele começa a perceber que está se aproximando o período em que ele vai ser entregue para morrer na cruz do Calvário. Então, o que ele faz? Até chegar esse tempo que ele vai decidir ficar na Galileia, ele começa da Galileia a visualizar a Gadara. Ali nós estamos falando de Decápolis, conjunto das 10 cidades. Ele vai para Gadara para achar aquele gadareno. Claro que aquele gadareno será mais na frente um grande missionário. Mas até então, o que as pessoas investiam nele era pedra, corrente e sepulcros. Porque diz que ele andava de dia e de noite em uma situação terrível. Ele estava totalmente desconstruído, aquele homem. Longe da família, afastado de casa, vivendo toda a realidade do cemitério. E não era só do cemitério cenário físico, literal. Era o cemitério da sua própria existência. Porque a sua vida estava ali presa a muitos sepulcros. Não havia de forma alguma aquilo que se pode perceber a partir dele, no sentido de esperança. O que se pode perceber, na verdade, em algumas pessoas, não havia ali nenhuma esperança declarada. O que havia era feridas, o que havia era correntes, o que havia era simplesmente prisão espiritual. E Jesus decide ir para ali. Passa pela tempestade e segue rumo a Gadara. Quando chega em Gadara, não dá muito tempo, ele desce. A Bíblia diz no verso 27 aí, que quando ele desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, esse homem, que vem carregado de tudo isso que eu falei aqui. Ele está possesso, ele andava de dia e de noite, ele vivia entre sepulcros, ele vem trazendo uma série de coisas ruins. O verso 28, eu quero que você perceba isso, que é muito importante, e sublinhe essa expressão que está aí no verso 28. E quando viu Jesus, porque o Cristo que está na Galileia, ele olha e diz, vamos rumar para Gadara. Ele visualiza Gadara. Como resposta, quando esse homem vem, a Bíblia diz que ele vê Jesus. E aí diz o texto, e prostrou-se diante dele. Segundo diz, e falou e disse em grande voz, que tenho eu contigo? E agora já há uma ação. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu peço-te que não me atormentes. Aí o texto diz o porquê que isso aconteceu. No verso 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Isso aqui é muito sério. Porque o Cristo que se move nesse sentido de expansão, sabe, se move para frente apesar dos desafios. Ele se move para essa expansão pisando, sabendo a quem pertence o lugar onde ele pisa, assim como o coração de quem vem na sua direção. É bom a gente levar isso em consideração, porque eu percebo, não fica acuado em vida apenas pelas tempestades. Tem umas coisinhas no mundo espiritual que está causando muitas vezes, né, um medo, uma timidez naqueles que conhecem a Jesus e a sua palavra. Estou falando daqueles que conhecem Jesus mesmo. E aí você diz, mas pastor, conhecendo Jesus, sendo alvo dessa timidez? Sim.
apóstolo Paulo precisou escrever a Timóteo, dizendo: Timóteo, faz uma coisa. Entende que Deus não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu espírito tímido, mas de poder. Paulo estava dizendo: Timóteo, ele nos deu a pessoa do Espírito Santo em nós, para que a gente andássemos com ele com a autoridade e poder que ele tem. Sabendo que não tem bloqueio, não tem vento, não tem tempestade, não tem corrente, não tem pedras, não tem sepulcros, não tem nada que prevaleça contra nós se o Senhor não quiser permitir. A não ser que Deus tenha um plano. Porque Paulo foi parar em prisão, mas Deus tinha um plano naquilo. Causou um terremoto lá. Então, a não ser que Deus queira permitir, mas tirando isso, você precisa entender que tudo que está aí bramindo ao derredor da sua vida, semelhante ou parecido com um leão, não pode de forma alguma te tirar da posição de quem sabe, quem te enviou, te plantou, te colocou, te abriu as portas e te fez ser o que és onde você está. Porque com você está aquele que é maior. E é dito: maior é o que está conosco. E é com base neste que é maior que a gente percebe que aquele que pegava pedras, correntes, quebravas e tudo mais, não consegue aqui agredir Jesus. Porque aqui não levanta a mão nada. Segundo o texto, caiu no chão prostrado. E por que isso? Porque quem está pisando, eu vou repetir, quem está pisando, vou dizer mais uma vez, quem está pisando com autoridade. Está pisando ciente de que o lugar e o coração de quem é alvo da sua movimentação tem um dono. Então aqui eu já quero dizer duas coisas a você. Primeiro, mova-se para frente, apesar das tempestades que assolam sua casa e sua família muitas vezes. Não é fácil não, mas você foi chamado para se mover para frente. Segundo, amanheça, deite-se, levante-se e vá para onde for, pisando no território, entendendo que não somente a sua vida, mas a vida de quem é alvo da sua movimentação tem dono. De modo que qualquer outra coisa que esteja por ali arranhando espiritualmente, oprimindo, sufocando, secando, nada disso é mais forte do que o que Deus tem liberado para a sua vida. Porque Deus tem liberado o melhor dele para você. E o que é? É a certeza de que você não está só. E se você não está só, você está com aquele que tem o controle e o domínio de tudo na sua vida. Então você olha para esse homem aparecendo diante de Jesus, todo oprimido e caindo por terra. E não é só ele, é quem está nele. Por isso o texto diz no verso de número 29 aí, Lucas 8, 29, porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Jesus já desceu como que gritando, vendo ele e dizendo: sai, sai, porque ele vem. Jesus diz: já vá saindo. Vá saindo.
E aí pode gritar, espernear, fazer o que for, mas ele diz: sai, 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 sai. E aí o texto diz que ele fala: mas por que tu vieste me atormentar? Mas tem que sair, meu irmão. Estou falando para você, não tem nada que fique, meu irmão, minha irmã, tem que sair. Principalmente porque quem está pisando com você é aquele que tem poder para repreender, para desfazer e desconstruir a força de qualquer coisa que queira se colocar entre você e as suas realizações. Então, em nome de Jesus, rompe em fé, dizendo: eu sei quem está aqui, quem manda aqui, quem é o dono disso aqui. É Jesus. E é assim que você tem que se mover, é assim que você tem que andar, é assim que você tem que agir, é assim que você tem que se movimentar. Todas as vezes que você ficar, orando como quem tem dúvida se Deus quer, será que Deus quer mesmo? Você vai simplesmente dar espaço para que estes ganhem voz na sua frente. E eles não vão ter voz sobre você. Porque maior é quem cuida do seu coração, maior é quem cuida da sua vida, maior é quem cuida da sua história. Então, a quem pertence as pessoas que você ama? A quem pertence aqueles com quem você vai lidar? Talvez você diga: pastor, mas é Jesus, você é aquele que tem o Espírito Santo de Jesus na vida. Eu pergunto: a quem pertence? As correntes vão falar mais alto, as algemas vão falar mais alto, as crises vão falar mais alto, o medo vai falar mais alto, a preocupação vai falar mais alto, a ansiedade vai falar mais alto, a depressão vai falar mais alto. A quem pertence? O lugar, o coração, a vida das pessoas que você ama, a quem pertence? Se pertencem a Ele e você diz: eu sei que é dele, então já diga: vai sair em nome de Jesus Cristo. Nada vai prevalecer, nada vai ser mais forte, nada vai amarrar, nada vai segurar, nada vai impedir a força da ação de Jesus sobre a vida daqueles por quem eu estou lutando diariamente. Vai sair em nome de Jesus. Ele me colocou hoje à noite aqui para te dizer que tem muitas coisas que serão partidas a partir dessa noite, de correntes e de coisas que estavam segurando pessoas que você ama, lugares, espaços, territórios, oportunidades, outras coisas mais que envolvem a sua vida. Ele vai desmantelar tudo isso na força e na autoridade que Ele tem. Leve isto em consideração, porque Deus vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Leve isto em consideração em nome de Jesus Cristo. Leve isto em consideração. Olhe para as pessoas que estão com você, olhe para o seu ambiente de trabalho. Eu tenho liberado palavras assim quase sempre, mas eu não posso fugir daquilo que Deus tem me orientado para profetizar nessas lives aqui. Estende a tua mão sobre o lugar, sobre a empresa, sobre o ambiente de trabalho, sobre a casa, sobre tudo que é seu. E ministre que as unhas sujas daqueles que estão lutando para que não haja vida, prazer, gozo, alegria, gosto de Deus, elas vão sair, vão cair por terra ali em nome de Jesus Cristo. Vai prevalecer na sua vida e na sua história a bênção de Deus.
Eu já estou profetizando que vai haver liberdade, vai haver nova, sabe, uma alegria nova de Deus ali. Eu quero profetizar, haverá aí gosto de estar aonde está, neste ambiente da casa, vai haver paz aí dentro, Deus vai soprar essa coisa pesada daí. E Ele vai estabelecer uma bênção muito grande sobre você, sobre a sua casa, sobre a vida daqueles que você ama. Em nome de Jesus Cristo. Jesus já chega dizendo: sai. O que acontece ali? Uma libertação. Uma transformação de realidade. E eu queria que você observasse isso, que é muito importante. Muito importante. Olha no verso de número 35. Verso de número 35. Lucas, capítulo de número 8, verso 35. Olha aí. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Vieram ter com Jesus. E o que é que acharam? O texto diz: acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E o texto diz: e temeram. Por quê? Porque quem se movimentou para essa expansão se movimentou com a certeza de quem estava com ele, de quem era o dono das coisas. Ele não se movimenta com timidez, sabe, olhando, vou perecer, nada. Ele movimenta-se dizendo: eu sei quem está. Eu sei o que o meu Pai quer. Eu sei que meu Pai quer que eu exerça a autoridade dele. Olha a transformação que houve. Aonde havia ferida, houve restauração. Aonde havia marcas, houve uma cobertura. Aonde faltava juízo, houve equilíbrio. O coração foi pacificado. O espírito foi banhado, a alma foi banhada da graça de Deus. As coisas começaram a se alinhar. Eu não sei se você consegue acreditar diante do quadro que você viu antes dessa live. Porque talvez você tenha olhado e dito: o quadro é tenebroso, pastor. E aí eu estou dizendo a você: a quem pertence o que é seu? Se pertence a Deus, pisa com autoridade, porque o fim será de equilíbrio, de paz, de restituição, de restauração e de vitória. Uma outra coisa importante que eu quero que você leve em consideração está no capítulo de número 8. Capítulo de número 8, versículo de número 37. Acompanhe, por favor. 37 diante, diz assim: e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta, sublinhe isto aí, conta quão grandes coisas te fez Deus. Jesus se movimenta para a expansão, tendo como alvo o alcance de outros que ouvirão as grandes coisas de Deus.
Por que eu estou falando disso? Porque o seu crescimento tem como objetivo, e tem que ter como objetivo, levar Deus a ser glorificado através de outros que lidam com você. O homem que foi liberto agarrou Jesus e disse: eu vou contigo. Jesus disse: olha, eu gosto muito de quem anda comigo, de quem me segue. Eu fico muito feliz de ver quem quer ir comigo, quem quer estar comigo, quem quer andar comigo, mas com você vai ser diferente. Quer me dar alegria? Quero. Então vá para sua casa. Porque faz tempo que você vive essa realidade de sepultura. E faz tempo que aqueles que estão na sua casa não desfrutam do homem abençoado que você é. Leva do que eu te dei e transmite do que eu te dei e revelei para você, para eles que estão lá. E aquele homem sai para voltar para sua casa e Jesus entra no barco para voltar para a região da Galileia. Só que Jesus está voltando, nos deixando aqui 2 ensinamentos preciosos sobre os relacionamentos que nós temos em vida. E escute, a sua expansão, ela vai levar gente a glorificar a Deus, vai. Mas ela também fará muitas pessoas não lidarem bem com o seu bom momento. Vou repetir. A sua expansão fará muita gente glorificar a Deus, inclusive a casa desses gadarenos da vida. Mas ela também fará com que muita gente não lide bem, não venha lidar bem com o seu bom momento. E porque essas pessoas, elas não vão lidar bem com o seu bom momento, elas vão querer fazer você se sentir alguém apequenado, alguém apequenada, a partir da desconsideração delas quanto ao que você realizou. E deixe-me dizer aqui, você pode fazer algo muito grande, algo muito extraordinário, você pode revelar seu potencial, você pode ser alguém de grande expressão, você pode fazer o seu melhor, inclusive para beneficiá-las no território que você está, mas elas não lidarão bem com o seu bom momento. Talvez porque elas entendem que naquele solo elas lidaram o tempo todo com aquela realidade e elas não conseguiram com o jeito delas resolverem. E aí elas tomam ciência de que você não precisou de correntes para realizar, que você não precisou de pedras para realizar, que você não precisou abrir feridas para realizar. Isso é muito importante você levar em consideração. Eu acredito que isso tem muito a ver, porque quando elas olham para Jesus, no verso 37, elas dizem: sai daqui, pega o barco e desaparece, nós não te queremos aqui. Vai embora, vá para a sua Galileia. Aqui é o território da gente. O conjunto das 10 cidades aqui é nossa, nós não te queremos aqui, não queremos você pregando aqui, não queremos você orando aqui. Sempre vai ter esses corações que não lidam bem com o seu bom momento. E você precisa entender que, a princípio, essa reação delas é porque não conseguiram, dentro do território, fazer as coisas com a graça e a facilidade que você fez. Porque elas passaram dias e dias, correntes, pedras, sepulcro, amarra, joga para lá, rejeita, empurra, passa por cima, faz tudo e não resolveram. Jesus chegou e disse: sai, resolveu. Elas têm dificuldade, sabe, de ver você colocar as mãos e produzir. Uma segunda coisa que eu penso que leva essas pessoas a agirem dessa forma com relação a Jesus
Porque Jesus fez um milagre, está sendo colocado para fora do lugar, tem alguma coisa que alguém ficou em dificuldade. Aí você diz, pastor, é que o senhor não deve ter lido direito, que o problema aqui tem a ver com aqueles porcos lá, porque os demônios pediram para entrar nos porcos saindo do homem. E Jesus deixou, e o prejuízo foi grande para eles lá. Tudo bem. Isto é uma verdade bíblica. Mas este não é o motivo que os leva a não quererem Jesus ali. É esse momento dele. Porque elas percebem que o que para elas aparentemente parece ser lucro, porque assim, é os porcos bem e o homem mau. O que para elas parece ser lucro, para Jesus é prejuízo. Então Jesus inverte de, não, deixa os porcos mal e o homem bem. Vou repetir, hein? Eu vou repetir novamente. Jesus chega e diz, não, o lucro para mim é o homem bem e os porcos mal. Não tenho problema com os porcos, mas já que eles escolheram ali alguém, Jesus sabia, já aquelas pessoas ali, naquele território, davam legalidade a eles. Então Jesus faz o quê? Ele simplesmente deixa as coisas do jeito que estão. Olha, já que vocês querem os porcos, vão para os porcos, porque para eles aqui é os porcos bem e o homem mau, eles estão no lucro. E aqui não, comigo não. No meu processo, no meu projeto de expansão, eu quero que o homem fique bem. E se para o homem ficar bem, os porcos têm que ficar mal, então que os porcos fiquem mal. Isso parece algo tão simples, tão natural de se ouvir, não é? Mas em dias onde pessoas praticamente não valem quase nada para algumas pessoas, onde vidas praticamente parecem não valerem nada para ninguém, a pergunta que fica é comum o que Jesus está fazendo. Jesus podia ter olhado naquele dia e dito, sabe de uma coisa? Fica aí no homem mesmo. Mas ele prefere ver o homem bem, porque ele vendo aquele homem bem, ele sabia que veria a casa daquele homem bem. Os porcos por si só se recuperariam. Estou falando das pessoas que tiveram prejuízo com os porcos. Jesus estava entendendo, o tempo de vida desse homem passa, os dias passam e não tem mais volta. Os porcos, vocês vão voltar a trabalhar com eles, a comprar, porque vocês gostam da sujeira, do chiqueiro, de tudo. Então vocês vão voltar a tê-los. Agora a oportunidade de vida consciente que esse homem tem está perdendo, e isto não é recuperável. Ele não vai recuperar os 15 anos dele, os 20 anos dele, os 30 anos dele. Então eu preciso colocar esse homem bem e em paz. É aqui que eu quero que você aprenda duas coisas com Jesus. Porque vai ter muita gente que quando ouvir ou perceber você manifestando todo esse interesse de ver, sabe, gente ficar bem, vai julgar que você é aquele que, onde passa e onde chega, será um instrumento para um terrível prejuízo na vida das pessoas. Eles vão julgar.
vão olhar para você e dizer: tu és o instrumento para dar prejuízo. Vai ter. Eles vão olhar para você como quem diz: chegou para desfazer, chegou para desconstruir, chegou para mexer, chegou para isso, chegou para aquilo. Até porque é impossível você chegar como representante de Jesus e você não alterar a partir de uma palavra que compartilha, de uma oração que faz, caminho e destino das pessoas. Elas podiam estar destinadas a algo terrível na vida, mas as suas orações vão cobrindo, suas orações vão cobrindo, suas orações vão cobrindo. É isso que Deus está querendo. Deus está querendo mover a sua vida, Deus está querendo mudar a sua história, Deus está querendo que você entenda que você foi chamado para, nesse projeto de expansão, ser uma bênção para outras pessoas. Agora, escute bem isso. Tem duas coisas que a gente aprende com Jesus, que são importantíssimas quando a gente é visto pelas pessoas como esses instrumentos que na nossa expansão causamos prejuízo muitas vezes a eles, principalmente no que diz respeito àquelas coisas que eles consideram mais valiosas do que qualquer outra coisa que tenha valor para Deus. Então aqui eu quero dizer duas coisas importantes, porque eu sei que você lida com isso continuamente, eu sei que você lida com isso constantemente. A Bíblia diz aí no capítulo de número 8 de Lucas, no verso de número 37, toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. O que é que Jesus fez aqui? Bateu o pé ali e disse: quem me mandou para cá foi Deus. Brigou? Discutiu? Jogou alguma pedra? Não. O que que Jesus fez aqui? O que que Jesus fez? O verso 37 diz: e entrando ele no barco voltou. Ele simplesmente foi navegar. É muito importante a gente entender que o nosso coração precisa estar totalmente livre para sermos vistos pelas pessoas que não entendem o nosso projeto de expansão e aceitar esse não delas. Você pode muitas vezes, ter um coração que flui em graça, que flui em bênção, que flui em favor, querendo derramar. Você pode ser alguém com a alma cheia da graça de Deus,